Fala Tucuju, voltamos aqui para resolver das questões 21 até a 25, nosso segundo bloco de 5 questões do simulado. São 5 blocos, cada bloco com 5 questões. Então, vamos meter ficha. Então, tá aqui, questão número 21. Vamos continuar. Bruno viajou, deixa eu pegar aqui. Bruno viajou da cidade A para a cidade B, fazendo uma parada quando já tinha percorrido 2/3 do caminho. Ele percebeu que o rendimento de seu carro nesse trecho foi de 18 km por litro de combustível. Ao chegar em seu destino, percebeu que o rendimento no segundo trecho da viagem foi de 15 km por litro. O rendimento do carro de Bruno nessa viagem foi de quantos quilômetros por litro, tá? Então, a gente tem o seguinte nessa questão. Essa questão aqui, deixa eu ver qual foi a porcentagem de acerto. 37% só acertou essa questão. 37%. Isso daqui seria também ali uma média ou média para fácil, tá? Nós temos o que nessa questão? Nós temos o seguinte: ele saiu da cidade A e foi até a cidade B, tá? Então, eu vou dividir esse trecho aqui em 3. Por que em 3? Porque ele percorreu 2/3, fazendo 18 km por litro, e o outro trecho, ele, que é 1/3, ele fez em 15 km por litro, tá? 15 km por litro. Nesse caso aqui, basta você fazer o seguinte: como ele quer saber o consumo total, né? E esse aqui é o consumo do primeiro trecho. Consumo do primeiro trecho. E esse aqui é o consumo do segundo trecho. Para você saber o consumo total, basta você somar proporcionalmente quanto foi que ele fez aqui e aqui, tá? Proporcionalmente falando. Então, como ele já me deu a relação, basta eu multiplicar. Então, eu vou pegar ali o 2/3 e multiplicar por 18 e vou somar com 1/3 multiplicado por 15. Isso aqui vai ser o meu consumo médio. Meu consumo médio em todo esse trajeto aqui, tá? Então, eu vou ter que aqui vai dar 2 vezes 18 dá 36. 36 dividido para 3 vai dar 12, né? 12 aqui, e aqui vai dar 15 dividido para 3 vai dar 5. 12 mais 5 vai dar 17. Então, o meu consumo médio vai ser 17 km por litro, tá? 17 km por litro. Não tem 17 aqui, 17 redondo. Então, a gente vai buscar um número que se aproxima o máximo possível de 17. O que se aproxima é justamente a nossa letra B, que é o mais próximo. Porque se eu pegar esse 16 e diminuir de 17, vai dar ali uma casa decimal muito menor do que, por exemplo, se eu pegar e subtrair por 17,5, beleza? Então, por isso que o gabarito é a nossa letra B. Mas tem outras formas de você fazer, tem várias formas, tem formas que dá mais trabalho. E por que essa diferença? Essa diferença é dada porque aqui é uma dízima periódica, tá? Então, isso daqui é 0,66666 e vai para o infinito. A mesma coisa aqui é 0,33333 e vai para o infinito. Como, em regra, nos nossos cálculos a gente usa só 2 casas decimais,
só duas casas decimais, né? 0,6, 0,3, vai dar essa diferença. Por exemplo, se você pegar o 0,666 e multiplicar por 18, e o 0,33 e multiplicar por 15, vai dar exatamente esse valor aqui, beleza? Vocês podem fazer por número decimal ou por fração, tá? Por fração vai dar lá 17. Por número decimal vai dar exatamente esse valor aqui, beleza? Por isso que a gente pega aquele valor mais próximo de 17, por causa dessa questão da dízima periódica. Mas dessa forma vocês resolvem, tá? Vocês também poderiam considerar um valor fictício para essa quilometragem aqui, né? Por exemplo, eu vou considerar que essa quilometragem total é, sei lá, eu vou considerar que essa quilometragem total aqui, é igual a 100, que é o número mais fácil para a gente trabalhar, 100 quilômetros, né? Ele me disse que desses 100 quilômetros, ele percorreu 2/3 de 100 km dá 66 km, mais ou menos, 66,66, né? Que é uma dízima periódica, 2/3, que é 2/3 de 100. Aqui eu vou ter quantos quilômetros ele andou. Ele vai ter andado, nesse primeiro trecho, aproximadamente 66,66 quilômetros. E nesse segundo caso aqui, nessa segunda parte, ele andou 1/3, né? 1/3 de 100, que vai me dar lá meus 33,33 quilômetros, tá? E ele me disse que nesse trecho aqui foi 18 quilômetros por litro, 18 quilômetros por litro. Então eu vou ter que dividir isso aqui. Na verdade, eu não vou fazer mais, vou fazer uma regra de 3. Se em 18 quilômetros, ele gasta 1 litro, em 66 quilômetros, 66, ele vai gastar quantos litros? Aí você vai fazer a regra de 3, vai ficar que x é igual a 66,66 dividido para 18, beleza? E que o meu y aqui, isso aqui é quantos litros ele consumiu aqui, beleza? Quantos litros ele consumiu aqui. E aqui vai ser o 33. A mesma coisa eu vou fazer e vai dar que o y vai ser igual a 33,33 dividido para 15, tá? Eu vou ter aqui a quantidade de litros que ele gastou no primeiro trecho, a quantidade de litros que ele gastou no segundo trecho. Para eu saber o consumo, eu tenho que saber o consumo vai ser a quantidade de quilômetros que ele faz com a quantidade de litros, ou seja, eu vou ter que dividir a quilometragem total, que é o 100, que foi o que eu estipulei, pela quantidade de litro, que é meu y mais meu x. Então, daria mais trabalho, mas dessa forma, como tem o 66, a gente está trabalhando aqui de forma fracionada, vai dar exatamente esse valor. Depois vocês tentem fazer por esse método aqui, de considerando que a quilometragem corrida foi 100 quilômetros e que ele correu 2/3 de 100 quilômetros a 18 e 1/3 a 15 km por litro, tá? Aí vocês vão chegar exatamente nesse valor aqui redondo. Do modo que a gente fez é mais fácil, mas a gente chega no 17. Aí a gente tem que buscar um modo o mais próximo de 17, tá? Agora vamos fazer essa daqui. Essa questão aqui é fácil, tá, galera? Ela é fácil. Eu vou até ver aqui quantos erraram. Se vocês erraram essa questão, olha, vou brigar com vocês, ó. Opa, muitos erraram. Como assim? 35% só. Essa aqui tinha que ser igual essa aqui, ó. 70%. 70 e pouco, 80% de acerto. Porque é uma questão fácil, tá? É uma questão de raciocínio espacial.
raciocínio espacial, você tem que enxergar aquela peça, tá? Então vamos lá, vamos fazer. Para formar uma peça, 4 caixas idênticas, cujos lados são retangulares, foram coladas como mostra a figura, foram coladas uma nas outras, mas ela é uma peça solta, né? Então a gente tem que conseguir enxergar ela 360, né? Fazer um panorama 360 dela, tá? E ele me diz que se para pintar o exterior de uma caixa como essa, gasta-se 0,5 litros de tinta, para pintar todo o exterior dessa peça montada, será necessária quantas? Ou seja, tem aqui uma peça única, né, que foi toda colada, e ele quer saber quanto eu vou precisar de tinta. Quanto eu vou precisar de tinta para pintar ela completa? Quanto eu vou precisar de tinta? Quanto? Não sei, né? Mas ele me disse que um bloquinho só desse, se eu tiver um bloquinho só desse, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Se eu tiver um bloquinho só desse, ele me disse que se eu tiver só um bloquinho desse, deixa eu tentar de novo. Se eu não conseguir, já era, galera. Ficou um pouquinho melhor, né? Então, ele me disse que para eu pintar um bloquinho desse, eu vou precisar de 0,5 ml de tinta, tá? Então, agora a gente tem que enxergar que aqui eu tenho uma parte superior, eu tenho a parte da frente e eu tenho a parte do lado, tá? E vocês têm que conseguir enxergar ela 3D. Então você tem que conseguir enxergar que a parte, por exemplo, em verde, ela tem verde aqui desse lado e tem verde aqui desse outro lado. A parte em azul tem azul desse lado e tem azul no fundo. Azul na frente e azul atrás. E o vermelho que eu pintei aqui tem em cima e embaixo, né? Então, cada parte dessa aqui tem duas, né? Então, se eu chamar, por exemplo, o azul de A, o verde de B e o vermelho de C, eu vou ter que duas peças dessas, duas peças azul, 2A, mais 2B, mais 2C, é exatamente essa peça completa aqui, né? É exatamente essa peça completa, porque eu tenho aqui um C desse lado e um C desse outro lado. Então, eu tenho 2 Cs. Aqui eu vou ter um azul desse lado e o outro azul atrás. Um azul na frente e o outro azul atrás. Então, eu vou ter 2B. E da mesma forma, vou ter aqui um A em cima e um A embaixo. Então, eu vou ter 2 As. E a questão me diz exatamente que isso aqui é 0,5 ml. Que eu gasto 0,5 ml de tinta para pintar todo um bichinho desse, toda uma pecinha dessa, isolada. Mas ele quer saber agora a pecinha junta, né? Ela junta quantos de tinta eu vou gastar pintando ela aqui na frente, em cima, do lado, do outro lado, embaixo, beleza? O que eu não vou pintar são apenas as partes coladas, a parte que uma peça está colada na outra. Essa daí eu não vou pintar porque foram coladas, beleza? Então vamos lá, vamos para pintar, né? Vamos pintar. Então isso aqui eu vou chamar de A, isso aqui eu vou chamar de B, isso aqui eu vou chamar de C, beleza? Vamos começar pelo A, que é a parte de cima. O A, quantos A eu vou ter nessa peça? Eu vou ter um A aqui,
1A. Eu vou ter 2A aqui. 2A. E eu vou ter 3A aqui. Então, na parte superior da peça, eu tenho quantos A? 3A. E na parte inferior da peça? Na parte inferior, a mesma coisa. Na parte inferior, eu vou ter ali um A bem aqui embaixo, né? Pela parte de baixo. Tem que se imaginar enxergando a peça por baixo. Imagina que teu olho está aqui, ó. Está aqui o teu olho. Tu está enxergando essa peça pelo lado de baixo. Tu vai ver exatamente que vai ter um A aqui embaixo, né? Que esse A aqui vai se repetir aqui embaixo. Esse A aqui vai se repetir aqui embaixo. E esse A aqui vai se repetir aqui embaixo também. Beleza? Então, eu vou ter 3A em cima e 3A embaixo. Então, no total, eu vou ter quantos A's? 6 A's, beleza? E o B? E o B, que era aqui. E o meu B, eu vou ter um B aqui. Eu vou ter um B aqui também. 2 B's. Eu vou ter 3B aqui. E vou ter 4B aqui, né? 4B. Beleza? Deu para enxergar? Então, aqui eu já tenho 4B. Mas vocês têm que enxergar que também tem B aqui atrás. Tem um B bem aqui atrás. Tem um B aqui atrás, tá? Que se eu olhar daqui, eu vou enxergar ele. Eu não consigo ver porque eu estou olhando daqui. Mas se eu estiver enxergando aqui, eu vou ver que tem a mesma configuração que tem aqui na frente, eu vou ter aqui atrás. Então, eu vou ter 2B aqui na frente e 2B aqui atrás. E vou ter mais um B aqui e outro B aqui. Esse B daqui e esse B daqui eu não conto porque ele está colado na peça. Esse B com esse B aqui eu não vou contar porque ele está colado na peça. Então, ele não vai ser pintado. Mas o B aqui de trás vai ser pintado, beleza? Porque eu vou pintar a peça 360, ela em todos os lados. Então, eu vou ter quantos B's? Eu vou ter exatamente também 6 B's. Beleza? Agora, vamos contar o último, que é o meu C. Quantos C eu vou ter? Eu vou ter um C aqui, que é meu lado. Um C aqui, outro C aqui, já vou ter 2 Cs. Observe que se você olhar aqui de trás, você também vai ter um C aqui e outro C aqui, tá? Então, eu já tenho ali 4 Cs. Se você olhar daqui, de trás, você vai ver que também tem um C bem aqui, bem lá atrás. Bem lá atrás tem um C. Beleza? Bem aqui atrás tem um C. Se você olhar daqui de trás. Beleza? E qual é o último C que está faltando? Então, já tem ali 4C, né? 5C, né? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 aqui e 5 com esse aqui. Então, eu tenho até agora 5C. O último C está bem aqui. 1. Mas, Pietro, ele está pela metade. Ele não está completo. Realmente, ele não está completo. Mas, observa que não tem um C bem aqui. Observa que tem esse C bem aqui. Se você olhar bem daqui, tem mais um pedaço. E esse pedacinho aqui é exatamente o pedacinho que está faltando aqui. É exatamente o pedacinho que está faltando aqui, que está colado. Beleza? Então, se eu somar esse pedacinho com esse pedacinho aqui, eu vou ter mais um C. Então, eu vou ter ali mais um C que vai dar 6 Cs. Então, no final, quantos eu vou ter? Eu vou ter 6A, 6B e 6C. Beleza?
Então, observa agora aqui. Se 2A, 2B e 2C é uma peça é 2A, 2B, 2C. 6A, 6B, 6C é o equivalente a quantas peças? A 3 peças. Beleza? Então, se para eu pintar uma peça eu preciso de 0,5 ml, para eu pintar 3 eu vou precisar de quantas? Faz a distributiva, vai dar X vai ser igual a 1,5 ml. Litros. Deu para entender? Mas você conseguiria sacar olhando para cá. Também você poderia fazer o seguinte, de multiplicar esse cara por 3 e esse cara por 3. De toda forma, você tem que saber que é proporcional. Beleza? Então, se eu somar 6A mais 6B mais 6C, eu vou ter 3 peças completas. O equivalente, pelo menos, a 6 peças completas. Por isso que o gabarito da minha questão é letra B de bola, tá bom? Próxima questão. Essa questão aqui é a questão número 23, tá? A questão número 23, quantos erraram? 23, 31% acertou, tá? 31% acertou. Essa é uma questão que eu julgo difícil. Apesar do índice de erro não ser extremamente elevado, mas é uma questão que eu julgo difícil. E que se fosse eu, na prova, eu pularia, tá? Seria uma questão que ia me demandar muito tempo e eu não iria bater tanta cabeça com ela. Ontem, quando eu estava resolvendo, né, em casa, foi uma questão que eu demorei um certo ponto e falei, não, vou seguir. E segui para a próxima. Então, eu consegui lá resolver ainda em 30 e poucos minutos, porque eu ignorei essa daqui. Essa daqui seria uma questão que na hora da prova eu perderia por me demandar tempo, tá? Então, eu testaria, lógico, né? Eu tentaria fazer ela, mas quando eu visse que ela estava me dando muito trabalho, eu iria para a próxima. Então, é isso que a gente vai fazer, porque eu vou guardar uma aula específica para essa 23 aqui, tá? Onde eu vou detalhar ela mais a fundo, tá? Então, vamos lá. 24. Em um jogo de adivinhação, essa aqui eu acho que era fácil também. Deixa eu ver quantos erraram. Ó, essa aqui é engraçado que mais pessoas, 29%, olha como é as coisas. 29% acertaram só. E essa aqui que, ao meu ver, é bem mais difícil, 31% acertou. Essa aqui, galera, é fácil, tá? É uma questão fácil. Não tem como a gente perder. São questões que não envolvem nem sequer matemática. É a mesma coisa dessa questão aqui da fila. Cadê da fila? Essa questão aqui da fila, né? A 17 da fila, onde 77% acertou. Talvez seja o cansaço ou acho que já está no final da prova, né? E já está cansado o raciocínio. Mas essa aqui é uma questão fácil. A 24 é aquela questão que a gente não deve errar, tá? E vamos lá, por quê? Em um jogo de adivinhação, Maria escolhe 3 cores em sequência, podendo repetir as cores. As cores que Maria pode escolher são marrom, verde e azul. Maria, então, pergunta a Antônio que cores ela escolheu. Quando Antônio fala 3 cores, numa dada ordem de sequência, né, Maria responde quantas cores estão certas e na posição certa. Tipo, 2 cores estão certas e 2 cores e uma só está na posição certa. Ou 3 cores estão certas e apenas 2 estão na posição certa. Então, de acordo com o chute de João, Maria vai avisando ele, tá? Então, vamos lá. E também ela diz quantas cores estão certas, mas na posição errada, beleza? Então, vamos lá. Antônio fez 2 tentativas, ele fez só 2 tentativas.
Ele não fez mais que 2. Então, vamos lá. Então, é uma sequência de 3 cores e ela pode usar azul, marrom e qual é a outra? Verde, né? Azul, marrom e verde ela pode usar. Tá, então vamos lá. Antônio disse que as cores são... Então, essa foi a primeira tentativa do Antônio. Ele disse que as cores são azul, marrom e marrom. Beleza? Essa aqui foi a tentativa dele. E dessa tentativa, a Maria respondeu que você acertou 2 cores, mas as 2 cores estão na posição errada. Ou seja, ela acertou que existe azul e acertou que ela escolheu também marrom. Mas ele disse que as 2 estão na posição errada. Ou seja, marrom está na posição errada e azul está na posição errada. Então, daqui eu já posso concluir. Se marrom está aqui e nessa posição e nessa posição ela está errada, marrom só pode estar onde? Aqui, né? O azul, eu sei que não pode estar na primeira posição, porque ela disse que na primeira posição o azul está errado, mas então o azul pode estar aqui ou o azul pode estar aqui, né? Não sei. Então vamos para a segunda tentativa. Na segunda tentativa, Antônio falou que as cores são marrom, verde e verde. Então, na segunda tentativa, ele falou que são marrom, verde e verde. Beleza? E com isso, Maria falou, você acertou 2 cores, ou seja, ela de fato escolheu marrom e de fato escolheu verde. Você acertou 2 cores e estão na posição certa. Vamos lá. Estão na posição certa. Marrom, a gente já sabia, né? Que era no primeiro. Então, marrom, de fato, é nosso primeiro. Beleza? Então, marrom vai ficar lá em primeiro. Em segundo e terceiro, quem são? Quem são em segundo e terceiro? O azul pode estar na segunda ou na terceira. Assim como o verde pode estar ou na segunda ou na terceira. Entendeu? Por quê? Porque o azul, já que ele não pode, ele está presente. A gente tem certeza que ela escolheu tanto o azul, como o marrom, como o verde. A gente não sabe exatamente a ordem. Da ordem, só que a gente tem certeza até então, é que o marrom é o primeiro. Mas, como ele chutou o azul e o azul não pode estar na primeira, até porque o marrom está na primeira, só resta para o azul ocupar ou a segunda ou a terceira. Beleza? Ou a segunda ou a terceira. E enquanto ao verde, ele soltou o verde em 2 posições. Ela falou que o verde está na posição correta. Mas a qual dos 2 verdes ela está se referindo? Ela está se referindo a esse verde ou ela está se referindo a esse verde? Não sei. Então, eu poderia ter 2 respostas certas. Ela só poderia ter 2 respostas certas agora. Ou o verde está aqui e, por conseguinte, o azul está aqui, ou a gente tem essa combinação aqui, onde o azul está aqui e o verde está aqui. É as únicas 2 formas que ela pode ter escolhido as cores, beleza? Para eu ter certeza, para eu cravar a ordem, eu precisaria que o Antônio fizesse mais uma indagação, mais uma pergunta, mais um chute. E a partir desse chute a gente conseguiria determinar qual desses 2 valores é certo, se é esse ou se é esse, qual é a ordem certa. Mas sem ele dar esse chute eu não consigo determinar. Porém, não precisa isso para você resolver a questão. Por quê? Ela pergunta o seguinte, dadas as informações acima, o número de sequência de cores que podem ter sido escolhidas por Maria é quantas? Quantas cores poderiam? Só pode ser essa, a forma, essa aqui, que eu vou colocar de I, ou 2I.
beleza? Só essas duas formas ela poderia ter escolhido para respeitar lá o que a gente descobriu, né? Então, é apenas duas formas que Maria pode ter escolhido essa sequência, ou nessa primeira forma, ou nessa segunda forma, tá? Por isso que o gabarito ali é letra E, duas formas, tá? Muito provavelmente as pessoas que sabiam matemática propriamente dita, quiseram fazer ali só pode ser isso para ter uma quantidade de erros tão grande, quiseram fazer uma permuta, uma combinação, algo assim para descobrir algo de uma maneira mais complexa, algo que era tão simples, é só você testar. Você vai testando e descobre que só pode ser assim ou só pode ser dessa outra maneira, beleza? Só tem essas duas maneiras para ser, ou vai ser assim ou vai ser assim, para poder respeitar aqui o que o enunciado me deu, beleza? Então o gabarito é nossa letra 2. Última questão desse bloco, né, que é justamente a questão 25, que é uma questão que eu também classifico como difícil, tá? Para a gente resolver essa questão de forma mais clara visualmente para vocês, eu trouxe uma imagem aqui. Mas quando eu resolvi essa questão, eu fiz realmente na muñeca, né? Desenhando e tentando enxergar o cubo 360 graus, tá? Então, isso aqui é mais uma de raciocínio espacial, tá? Não tem nada a ver com geometria. Aqui é puramente você tentar enxergar o objeto em 360, né? Um objeto 3D, ele de todos os lados, beleza? Então ele diz que eu tenho 64 cubinhos de dimensão 1 por 1. E com isso eu montei um cubo de dimensão 4 por 4 por 4. As faces do cubo grande foram pintadas de azul. O número de cubinhos que ficaram sem nenhuma face pintada de azul são quantos, tá? Então, eu tenho um cubo. Vou pegar a imagem, né? Não vou me arriscar, mas como eu fiz? Eu fiz com bolinha, tá? Eu coloquei 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depois eu coloquei 1, 2, 3, 4. Eu fui fazendo com bolinha, galera. E com bolinha deu certo assim para eu conseguir visualizar o que a questão queria da gente, tá? Aí depois eu fui preenchendo, eu fui fazendo com calma essa daqui para a gente conseguir visualizar o cubo, tá? Então eu tinha desenhado o cubo e a partir desse cubo que eu desenhei as bolinhas para visualizar. Então, eu tenho aqui basicamente assim, que esse cubo vai ser assim. E que eu vou pintar todas as faces desse cubo. E ele quer saber quantos cubos vai ficar sem ser pintado. Então, para esclarecer, eu vou trazer aqui para vocês uma imagem, tá? Então, deixa eu pegar a imagem. Então tá aqui, eu trouxe essas duas imagens aqui para a gente enxergar, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Tá, vamos lá. Então, ele disse que eu pintei todas as faces desse cubo de azul, né? Então, vamos pintar todas as faces. É um cubo 4 por 4, formado de 64 cubinhos. Eu pintei todas as faces desse cubo de azul, tá? Eu pintei essa face de azul.
Deixa eu ver se tem como fazer ficar maior isso aqui. Eu pintei essa outra face de azul. Acho que esse aqui é meio roxo, né? Porque eu sou daltônico, pessoal. Tá? Então, o daltonismo faz isso com a gente. Então, beleza. Pintou todas as faces. Mas vocês têm que lembrar que quando diz todas as faces, está se referindo também a essa face que está aqui atrás, a essa face que está aqui atrás, a essa face que está aqui embaixo. Essas faces ocultas é o que faz a gente perder a questão, tá? Então, eu vou ter que tirar as camadas que estão pintadas em azul e restar apenas aqueles cubos que não estão pintados. Não tem nenhuma face pintada. Por exemplo, esse aqui, ele tem duas faces pintadas. Beleza? Esse aqui tem duas faces pintadas. Esse aqui tem duas. Esse aqui já tem três faces pintadas. Esse tem três faces pintadas. Duas, beleza? E esses do meio, eles vão ter quantas faces pintadas? Eles vão ter apenas essa face aqui pintada. Beleza? Então, como é que eu resolvi? Para resolver, eu primeiro disse que eu iria tirar toda essa primeira rodela aqui, né? Ia tirar toda essa rodela, porque toda essa rodela aqui, em algum momento, tem alguma coisa pintada, seja por lá, por aqui, por aqui. Então, se eu vou tirar essa rodela da frente, eu também vou tirar essa rodela de trás, tá? Então, eu tirei a rodela da frente e a rodela de trás. Com isso, sobrou apenas essa parte aqui do meio, né? Essa parte do meio. Então, aqui eu vou tirar quantos bloquinhos? Eu vou tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu tirei 16 bloquinhos aqui e 16 bloquinhos daqui, tá? Então, agora eu só fiquei com essas duas partes. Então, eu vou tirar agora quantos mais bloquinhos? Eu vou tirar agora a parte externa dessa camada aqui. Essa camada externa. Então, eu vou tirar aqui 2 bloquinhos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Da mesma coisa lá atrás, 13, 14. Lá atrás vai ser igual esse, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Lá embaixo vai ser igual aqui em cima. Então, 19, 20, 21, 22, 23, 24, né? Eu conferi um pouquinho errado. Então, são 24 que eu vou também tirar, que foram pintados. Então, no total, eu tinha 64 cubos. Vou tirar 16 mais 16, vou tirar 32. 32 mais 24, 32 mais 24 dá 2 mais 4, 6. 3 mais 2 dá 56. 56 menos 64 menos 56 vai dar exatamente 8, né? Então, 8 cubinhos foram os não pintados. Beleza? Deu para entender? Então, eu fiz exatamente assim, com bolinhas lá que eu escrevi. Eu cortei primeiro essa rodela, tirei essa rodela aqui também. Depois, eu fui contando mesmo assim. Eu vou tirar todas as extremidades, por exemplo. Vou tirar essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Que é a extremidade que está aqui, lá no fundo. 7, 8. Então, eu tirei 8 extremidades. Agora eu vou tirar o miolo de cada extremidade. O miolo de cada lado. O miolo, 1, 2, 3, 4. Então, 4 aqui, 4 embaixo e 4 do outro lado. Então, 4 mais 4, 8. 8 mais 8, 16. Então, 16 mais 8, 16 mais 8 dá 24. 24 mais o 16 com 16 dá 32. 32. E de novo a gente chega no 56.
aí 64, que é meu total de cubinhos, que a própria questão me disse que tinha 64 cubinhos. Se eu subtrair, quantos cubinhos vai restar? 8 cubinhos, beleza? Então foi dessa forma que eu fiz. Para vocês conseguirem visualizar mais ainda, eu ainda mandei o chat GPT fazer essa imagem aqui para a gente ver se a gente consegue enxergar, tá? Então vamos ver se vocês conseguem enxergar ainda melhor essa figura, tá? Então vamos lá. A gente tem que foi pintado qual lado? Foi pintado o seguinte, foi pintado esse lado, né? Esse lado inteiro. Esse lado aqui inteiro. Todos os lados, né? Embaixo inteiro e em cima também inteiro. Beleza? Aqui desse lado foi também pintado e aqui desse outro lado também foi pintado, beleza? Aqui também é a mesma coisa, foi pintado desse lado e foi pintado desse lado. Foi pintado desse lado, o lado de trás e aqui também do lado, beleza? Então, com isso, agora eu vou riscar aqueles que eu vou tirar, tá? Então, eu vou tirar o seguinte. Eu vou retirar esse e todos aqui de baixo. Por quê? Porque tá todos pintados aqui embaixo. Então, todos de baixo eu vou tirar. Porque todos de baixo estão pintados. A mesma coisa que de cima. Todos de cima eu vou tirar. Porque todos têm pelo menos uma face pintada. Aí eu vou ficar com as rodelas do meio, né? No meio, eu vou ter que toda essa extremidade aqui tá pintada. Todo esse daqui também, todo esse daqui também e todo esse daqui também. Beleza? Então, aqui, nessa rodela, sobraram quantas? Uma, que são os que não estão pintados de forma alguma. São esses aqui. Esse não foi. Deixa eu ver. Tá, aqui. Então, os que não foram pintados são esses aqui. Esses 4 nessa rodela. Só esses 4 não foram pintados de azul, que é o miolo. E dessa rodela de cima também, só esses 4. Então, todos os outros foram pintados em alguma das suas faces. Por exemplo, esse aqui, ele foi pintado aqui. Esse aqui foi pintado aqui e aqui. Então, todos que você escolher, exceto esses 8, eles foram de alguma forma pintados em alguma face. E ela quer justamente aquela face que não teve nenhuma pintura, tá? Então, por isso, a gente chega que quantos ficaram sem nenhuma face pintada de azul? Apenas 8 quadrados, tá? 8 cubos. Então, vamos ver quantos erraram. Essa aqui, apenas 19% acertou. Ou seja, mais de 81% errou. 81% errou. Então, é uma questão apenas de raciocínio. É uma questão que eu julgo difícil, sim. Mas é uma questão que não tem cálculo algum. Que basta você visualizar a imagem e imaginar. Tá, se eu pintei todos os lados, eu vou tirar essa rodela, vai ficar com a rodela do meio. Então, eu vou contar aqui. Quantos eu vou tirar? Vou tirar esse. Você contando e sabendo que tem 64 cubinhos. 64 cubos e 56 você vai retirar, você vai chegar que você vai ficar com 8, né? 8 cubos sem
pintura, beleza? Então, chega ao fim o nosso segundo bloco e eu fico devendo para vocês a questão 23, que é uma questão que eu julgo difícil, beleza? Então, é isso. Muito obrigado e até logo. Vamos para o nosso bloco 3.